Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério de São Paulo. Uma oportunidade feliz agora para uma reflexão na palavra de Deus. Mais uma, né? Então quero te pedir para você ajudar divulgando essas mensagens e dando um positivo aí embaixo no YouTube. O Senhor Deus tem me inspirado para abordar algumas mensagens sobre os sinais dos últimos dias, ou melhor dizendo, os sinais do fim dos tempos. E para falarmos sobre os sinais do fim dos tempos, nós podemos abordar temas como a globalização, a nova ordem mundial, o biochip, podemos abordar sobre peste, sobre ecumenismo, podemos abordar sobre surgimento do anticristo, podemos abordar sobre perseguição aos cristãos. Falando sobre perseguição aos cristãos, tem uma estatística do ano de 2012 de cerca de 115 mil cristãos foram mortos, uma estatística mundial. É um número muito alto e a mídia quase não divulga. Aqueles que têm a marca de Cristo, aqueles que têm uma vida guiada pelo Espírito Santo em determinados países, são duramente perseguidos e selam a sua fé com a própria vida. Ainda vamos ter uma oportunidade para abordar essas verdades. Mas nessa breve reflexão, vamos falar sobre ecumenismo. E para isso, estaremos lendo 2 versículos na Palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 14 e 15. Melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, para falarmos sobre ecumenismo, vamos abordar o que é. O entendimento mais simples sobre ecumenismo é a clopação, a globalização da religião cristã, juntando todas as igrejas, todas as denominações em uma só. Isso é o principal do ecumenismo. Mas a totalidade dele é unir todas as religiões do mundo numa só. Então, por que abordar esse tema como um dos sinais do fim dos tempos? É porque o mundo está sendo preparado para receber um líder mau, iníquo e ímpio, que a Bíblia o chama de anticristo, é um dos seus títulos, que significa aquele que quer tomar o lugar de Cristo, aquele que se opõe a Cristo. E esse ecumenismo virá nos dias de anticristo. Então, a terra já está sendo preparada para isso. Mas vamos observar um pouco a história da igreja cristã para acompanharmos como este modernismo, como os dias odiernos que estamos vivendo, está culminando, está nos conduzindo, sem menos perceber, para o ecumenismo. Eu quero dizer a todos que na igreja primitiva, a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, a igreja que o Senhor Jesus fundou, ela era uma igreja isolada, mesmo tendo raízes do judaísmo, não se envolvia com o judaísmo, em guardar os seus cerimoniais,
em praticar a lei na sua totalidade. A salvação veio pela fé, a salvação veio pela graça. Mesmo quando, por volta do ano 300 da era cristã, o imperador romano obrigou a todos serem cristãos. Mesmo assim, o conselho de Deus para o seu povo naqueles dias era: sai do meio deles, povo meu, e não se contamine com os pecados da grande Babilônia. Então o povo de Deus sempre foi um povo separado. Separado para quê? Para se santificar, para exercer piedade, mesmo vivendo entre as pessoas, trabalhando, cuidando do lar, constituindo família. Mas era um povo separado para Deus e não envolvido com outras religiões. Eles eram exclusivos. Se formos falar, olhando para a história sobre o Brasil, nós podemos observar que os cristãos verdadeiros, os evangélicos desse Brasil no princípio do pentecostalismo aqui, de 1910 para cá, eles foram duramente perseguidos, eles sofreram, eles passaram muitas humilhações, mas eles não se uniram com várias religiões. Eles eram exclusivistas. Eles não se contaminavam com o ecumenismo de maneira nenhuma. E se algum dos membros da igreja fosse visitar alguma religião diferente, era aconselhado a não ficar visitando para não se contaminar. Assim foi o início do avivamento, do pentecostalismo aqui no nosso Brasil. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Nos dias de hoje tem havido um relaxamento nas igrejas evangélicas, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Até a palavra evangélico, que antes era identificada como uma palavra de uma pessoa exclusivista para servir a Deus, ela perdeu essa força nos dias de hoje. Ela se tornou uma palavra ampla. Todos podem ser evangélicos, todos podem ser gospel, todos podem ser evangélicos e viverem ao seu bel prazer, da maneira que quiserem. Mas pastor Rogério, por que aconteceu isso? Aconteceu isso por causa de relativismo moral que se foi liberado. Aconteceu isso por causa do não exclusivismo. Aconteceu isso por causa do politicamente correto, para agradar a todos. Sabe aquela frase de agradar a gregos e troianos? Aconteceu isso por causa de lideranças que querem a qualquer custo o crescimento das igrejas. Então eu quero te dizer que ficou difícil nos dias de hoje para distinguir entre o religioso ou o cristão verdadeiro. Sabe por quê? Porque hoje em dia o importante é se ir na igreja. Só de estar indo na igreja, não se pergunta mais como está a vida espiritual. Sendo que antigamente, os pioneiros da obra de Deus aqui no Brasil, quando eles perguntavam, está tudo bem contigo? Não é o mesmo tudo bem dos dias de hoje. O tudo bem dos dias de hoje é: tá tudo bem contigo no teu trabalho, tá tudo bem com teu carro, tá tudo bem com teu ganho, tá tudo bem com os teus passeios.
Mas naquela época, quando se perguntava, está tudo bem? Está tudo bem a tua vida espiritual? Está vencendo o pecado? Está lendo a Bíblia na sua casa? Está tendo uma vida de oração? Está procurando falar de Jesus? Era diferente o tudo bem. Era um estímulo para que o cristão fosse verdadeiro e cheio do Espírito Santo. Mas os dias de hoje está uma mistura muito grande. Está uma mornidão. As pessoas de igrejas evangélicas, só por causa de irem num culto ou de participarem de um órgão para entoar louvores a Deus, já se acredita que está tudo bem, mil maravilhas, mesmo se não estiver vencendo para ter uma vida de resistir ao pecado, mesmo se não estiver vencendo para ter uma vida de oração, de leitura bíblica, de santificação, mesmo se não estiver vencendo para ter uma vida de amar ao próximo e de perdoar aqueles que têm ofendido. E reino de Deus não é só cantar. Reino de Deus não é uma via de uma mão só. Muitos estão fazendo o papel de religioso, dizendo: Deus é amor, Deus vai te abençoar, Deus é amor, Deus vai te abençoar. Mas a outra mão dessa via, de receber forças de Deus para ser obediente, de receber forças de Deus para orar, de receber forças de Deus para amar as pessoas e saber relevar as coisas no momento difícil, receber forças de Deus para lutar contra os maus pensamentos e contra o pecado. Isso é uma diferença entre o religioso e o verdadeiro cristão e o verdadeiro servo de Deus. Então eu quero dizer a todos que o mundo está caminhando para um ecumenismo. O mundo está caminhando para isso. Eu tenho aqui uma observação sobre diferenças do ser cristão e ser um religioso, ser um cristão verdadeiro. Ouça o que eu coloquei aqui. Sobre ser cabeça da igreja. O cristão verdadeiro, cabeça da igreja, é Cristo Jesus, o Senhor. O religioso é o líder religioso quem manda. É o líder religioso quem define. É o líder religioso que aponta o caminho. E o que o líder religioso determinar, estar determinado. Mediador entre Deus e os homens. Cristão verdadeiro. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e não há outro. E o religioso? Religioso está envolvido em rezas, em repetições, em campanhas, em benzimentos, em certos atos proféticos. Quantos religiosos envolvidos em tantas coisas, mas não na simplicidade que há em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo: eu temo que a serpente de alguma maneira venha vos apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então é preciso vigiar contra a astúcia da serpente. É preciso pedir a Deus: não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Outro item: a autoridade da igreja. Autoridade para o cristão verdadeiro é a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus é a maior autoridade de todas as autoridades. Mas para o religioso,
não é a Bíblia, é a tradição. Faremos isso, praticaremos isso por causa da nossa tradição que vem de anos. Renunciamos à tradição porque queremos obedecer a Deus e não aos homens. O culto, a direção do culto, o culto direcionado. O culto é segundo a Bíblia nos ensina. Para o cristão verdadeiro, o culto de adoração a Deus é segundo as Escrituras Sagradas. Mas o culto para o religioso é baseado nos cerimoniais. Quantas igrejas estão tão cheias de cerimoniais que perderam a virtude do Espírito Santo? É preciso retomar ao verdadeiro e genuíno arrependimento e receber uma verdadeira renovação do Senhor. E o culto? E o objetivo do culto? Para o cristão verdadeiro, o objetivo do culto, número 1, é adorar a Deus, é servir a Deus, é ir no culto para ver o Senhor Deus. E o religioso? É agradar aos homens, é agradar aos outros, é agradar a multidão, é se sair muito bem no culto. Deu para vocês perceberem como está havendo um relaxamento espiritual, uma mornidão hoje assolando várias igrejas. E aqueles que se dizem crentes estão ficando igualzinhos religiosos vazios. Só vão para prestar conta de ter ido a um culto no templo. Mas o enchimento de Deus está fazendo falta. Eu concluo essa mensagem dizendo que nos dias do anticristo e do falso profeta e do dragão, que é a trindade maligna que virá mandar nesse mundo nos últimos dias, o mundo todo adorará o anticristo, que é a besta. Besta no grego significa férion, aquele que fera, que despedaça, que machuca, que não tem piedade, que não tem dó, que não tem misericórdia de ninguém. Exceto Israel. Israel poderá adorar a Deus Todo-Poderoso durante 3 anos e meio do anticristo. O anticristo terá uma estátua. Aquela estátua na casa das pessoas falará com as pessoas. E aquela estátua, se não for adorada, matará as pessoas dentro de casa. Está no livro do Apocalipse. Mas depois de 3 anos e meio, o anticristo vai atacar os judeus e vai profanar o templo de Deus, que será erguido em Jerusalém. E naqueles dias, ele implantará o ecumenismo total, uma religião no mundo todo, sendo que o Deus é ele próprio, dominando todas as nações, e Deus vai permitir que isso aconteça. Mas depois de 7 anos, Jesus voltará, vencerá o anticristo e o falso profeta e os lançará vivos no lago de fogo, e implantará o seu reino milenial por 1000 anos, aleluia. E haverá também ali uma só religião, uma só religação com Deus. Cristo Jesus, o Senhor, no trono de glória, comandando o mundo todo, desde Jerusalém, e os judeus serão os seus assessores aqui na terra. E as nações levarão os presentes ao grande rei que está lá. Naqueles dias, ninguém vai precisar ensinar das coisas de Deus, como nós estamos aqui nessa reflexão, nessa meditação. Porque a Bíblia diz que desde o menor até o maior, todos conhecerão ao Senhor, todos conhecerão. Não necessitará que ninguém ensine coisa alguma, porque a terra toda se encherá da glória do Senhor. Meu irmão, receba um avivamento espiritual na tua vida. Seja fiel a Deus e não se misture. Que comunhão tenha luz com as trevas e que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Seja abençoado e tenha a marca do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus.
Amém.